Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens. Nesse terceiro trimestre de 2021, nós estamos estudando os profetas menores. E a lição de hoje nós iremos estudar sobre o profeta Jonas. Deus ama quem você detesta. Olha só, a lição de hoje, como já disse, sobre Jonas. E o livro do profeta Jonas é muito mais uma história sobre o próprio profeta do que necessariamente uma profecia. E nós iremos aprender com o nacionalismo de Jonas e a soberania divina. Lembrando que o ebdemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos, que são eles: aula em vídeo, aula em áudio, curso para educadores cristãos e aula em PDF. Temos também o conteúdo premium, né, que é os slides em PowerPoint, os cursos diversos, estudos e sermões em PDFs e curso básico de teologia. Se você ainda não é assinante do ebdemfoco.com, acesse www.ebdemfoco.com e confira. Nós temos também um canal no WhatsApp que oferece para você subsídios gratuitos. Você deve salvar esse número aí no seu telefone com o seu nome e sobrenome e enviar uma mensagem para 949-8409-2869. Muito bem, o texto do dia nos diz o seguinte: Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Jonas capítulo 3 e verso 10. Então, nós temos aqui um verso muito importante do livro do profeta Jonas, aonde Deus se apieda dos moradores de Nínive após a pregação de Jonas. A nossa síntese diz: Deus ama os pecadores mais desprezíveis e está pronto a perdoá-los desde que eles se arrependam de seus pecados. A história de Jonas é uma história muito interessante, porque nos mostra que Deus não é Deus apenas de Israel, mas é Deus de toda a terra. Que mostra que não só o povo que chama pelo seu nome deve render-se a ele, mas todos os moradores da terra. O texto bíblico se encontra em Jonas capítulo 1, verso de 1 a 3. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas óbvio, você certamente já deve ter lido todo o livro de Jonas. É um livro pequeno, é uma história muito legal e você precisa lê-lo todo. Nossa introdução. Quero só lembrar aos irmãos que, como nós estamos estudando sobre livros da Bíblia, geralmente as lições são enormes, né? Os nossos comentários aqui, as nossas aulas, têm ficado aí de 50 minutos e tem gente que não gosta. Então eu vou tentar ser o mais breve, mas também sem perder conteúdo. Então, algumas coisas a gente vai só ler e deixar só algumas deixas para o professor e comentar menos para que a gente tenha uma aula não tão grande. Vamos nos esforçar aqui para dar o melhor sem ter uma aula tão grande, tá bom? Peço a compreensão de todos. Nossa introdução. O livro de Jonas tem uma mensagem singular em relação aos demais profetas. Ele nos oferece a lição de que o amor de Deus não está circunscrito apenas em Israel, né? Como eu já falei, muitos críticos dizem que Deus, na época de Israel, era um Deus tribal, era um Deus de uma nação, Deus de Israel apenas. Mas nós já vimos isso em Amós, em Obadias, e estamos vendo agora em Jonas que Deus não é Deus apenas de Israel, mas é o Deus de toda a terra. O fato de Deus ter escolhido Israel não significa que havia desprezado as demais nações. Em Jonas contemplamos o imensurável amor de Deus, capaz de se preocupar com o povo mais cruel da época, os assírios. Isso também nos mostra que o alvo da salvação de Deus também era os gentios. Além de defender a universalidade da graça, o livro também aponta para a misericórdia divina que concede novas oportunidades tanto para Jonas quanto para os assírios. Aqui o professor pode explorar essa ideia aqui, que
Deus está oferecendo oportunidade não apenas àqueles que nunca conheceram a Cristo, mas a nós que também conhecemos a Cristo e desobedecemos a Ele, como foi o caso de Jonas. Nossos pecados podem ser vis e execráveis, porém jamais serão maiores do que o perdão e o amor de Deus. Como foi com Jonas, né? Os ninivitas eram pessoas, né? Os assírios eram pessoas extremamente cruéis, né? Qualquer pessoa, como o próprio Jonas, desejaria a morte deles. Mas Jonas também pecou contra Deus quando desobedeceu a Deus. E aqui, né, o nosso professor pode aí explorar essa ideia que o nosso comentarista deixa aqui, que Deus dá uma chance àquele que nunca se arrependeu, que nunca conheceu a Cristo, e Deus continua dando chance a eles, como deu a chance aos assírios, aos ninivitas, como também dá chance àqueles que são seus servos, mas que desobedeceram a sua palavra. Estas dádivas divinas estão disponíveis a todos os seres humanos via arrependimento. Até aqueles indivíduos que reputamos como os mais desprezíveis deste mundo, Deus ama a todos, inclusive aqueles a quem abominamos. E aqui fica muito importante isso aqui, o professor pode explorar isso. Sem arrependimento não há remissão de pecados, né? Hebreus diz lá que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E também aqui a gente pode parafrasear dentro do contexto do que é a redenção: sem arrependimento não há perdão. E Jesus jamais irá perdoar alguém que não reconhece que é um pecador e que precisa da graça de Deus. Nosso primeiro tópico: Jonas. Quem era Jonas? Sua vida. Jonas era filho de Amitai, de Gat-Hefer, da tribo de Zebulon. Também este estabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Ramate até o mar, na planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falaram pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer, 2 Reis 14, 25. Então, nós vemos aqui em 2 Reis 14, 25, que Jonas era filho de profeta, e o nome do seu pai era Amitai, e ele era de Gat-Hefer. Então, nós também vemos aqui que Jonas era da tribo de Zebulon, portanto ele era um profeta nortista. E também aqui que é interessante notarmos que o professor pode fazer essa explicação para que o aluno entenda um pouco mais sobre a história de Jonas, que não é apenas o livro de Jonas que fala sobre Jonas, mas 2 Reis também cita a eventos de seu ministério. Era um profeta galileu. Então aqui é interessante, né? Os judeus na época de Jesus, Natanael, estavam enganados quando questionaram que nenhum profeta havia surgido de Nazaré, João 1:46. O livro de 2 Reis, no capítulo 14, verso 25, circunscreve o ministério de Jonas no século 8 a.C., no período de 793 e 753 a.C., na época do rei Jeroboão II, rei de Israel, né, do norte. Ele profetizou a expansão geográfica e a prosperidade política de Israel antes dos triunfos de Jeroboão, né? Nós temos aqui, então, que ele era da região de Nazaré, e nós vemos aqui o período em que ele foi profeta. Deus desejava o bem de Israel. O problema é que a prosperidade anunciada por Jonas levou o povo a distanciar de Deus. Até então, Jonas estava acostumado a entregar mensagens populares, né? Então, nós vemos aqui que a história nos conta, né, que nesse período de Jeroboão II, houve uma grande prosperidade do povo de Israel, mas nesse período houve também um grande desmando do povo em relação ao Deus de Israel, a servir a Deus, e acabando se tornando como os pagãos. O sucesso de sua profecia fomentou sua popularidade em Israel. Ele ficou tão preocupado com a sua reputação que teve dificuldade para cumprir a missão que Deus lhe confirmou, uma vez que a ordem divina colidia com os com os fortes sentimentos nacionalistas que caracterizavam os principais círculos sociais de Israel. Então, o professor pode explorar isso aqui. Jonas, por que Jonas decidiu não ir para Nínive?
Nós temos esta concepção, aprendemos aí, né, não pela Bíblia, aprendemos aí pela história, né, pelos populares, que Jonas era um profeta medroso, um profeta covarde, que ficou com medo de ir pregar para os ninivitas e tal. Mas a ideia de Jonas fugir não era medo de pregar para os ninivitas. A ideia de Jonas fugir era a raiva dos ninivitas. Ele queria mesmo era que os ninivitas fossem fuzilados, queimados no fogo. Ele mesmo fala: Senhor, eu não fui porque eu sei que o Senhor é bondoso e que o Senhor ia salvar aquele povo. O tom de Jonas ali é dizer assim: e a minha vontade é que o Senhor destrua, porque eles são um povo cruel. Eles são um povo que já destruiu Israel, já maltratou Israel, maltrata as outras pessoas. Então eu quero mais, na nossa linguagem, é que eles sejam mesmo destruídos. Eu quero que eles se acabem. E Deus então diz para Jonas que, na verdade, o desejo de Deus era que Jonas fosse lá, rompesse a mágoa, vencesse a amargura e fosse lá pregar para os ninivitas. De modo semelhante, muitos jovens estão preferindo desobedecer a Deus para preservarem a reputação que possuem diante dos seus círculos de amizade. Na vida cristã, a obediência está em primeiro plano, não a reputação, né? Jonas estava ali naquela crise, né? Ele, todo Israel quer os assírios mortos. Se eu ir lá e pregar para que eles sejam salvos, certamente Deus vai salvar, porque Deus é bondoso. Como vai ficar o meu nome em Israel? Como vai ficar a minha reputação como profeta? O profeta traidor, o profeta que levou a mensagem de salvação para o povo que é nosso inimigo. Quem sabe Jonas pensou nisso, né? E quem sabe muitos de nós estamos preocupados com reputação. Tem uma frase que muitos teólogos usam aí, que é assim: cuide do teu caráter, que da tua reputação cuida Deus. Cuide da tua dignidade, seja uma pessoa correta, honesta, faça a vontade de Deus, cumpra a vontade de Deus, que a tua reputação cuida Deus. Paulo, por exemplo, era um homem que entre os seus adversários ele era um homem sem reputação. Ele era um homem que era muito criticado. Mas Paulo estava pouco se preocupando com isso, porque na verdade ele era um homem íntegro. Paulo levou muito a sério essa ideia. Eu me preocupo com a minha integridade, com o meu caráter. A minha reputação cuida Deus. Cristo foi reputado por aflito, ferido de Deus e oprimido. No entanto, enquanto os homens julgavam-no como ferido, na verdade estava nos curando, pois pelas suas feridas nós fomos sarados, né? A reputação dos homens é falha, mas a obediência a Deus sempre será louvável. Não troque a aprovação de Deus pelas honras dos homens. Mais uma vez, cabe aqui, né, esta frase, né? Se preocupem com o seu caráter, que com a sua reputação Deus cuida. Um testemunho. Esse livro, ao contrário dos demais profetas, é mais um relato histórico do que uma profecia. O livro não é uma fábula, mas um testemunho verídico. A narrativa da experiência de Jonas é a base da mensagem que Deus oferece, não apenas à Síria, mas também a Israel, né? Então nós temos aqui este ponto, né, de que o livro é uma narrativa da experiência do profeta Jonas, né? O livro de Jonas é uma narrativa de que quando você institucionaliza a fé, você perde a essência. Deixa eu explicar, o professor pode explorar isso aqui. O que acontece? Jonas transformou a fé em Deus. Na verdade, Jonas deixou o seu nacionalismo contaminar a sua fé em Deus. Por causa disso, ele pensou o seguinte: só Israel é povo de Deus. O resto não é povo de Deus. Então o resto tem mesmo é que se acabar, tem mesmo é que se derem mal. Quantas igrejas, quantas pessoas hoje institucionalizam a fé e com isso eles se tornam exclusivistas? Por exemplo, eu posso falar aqui da igreja adventista. Eu conheço muitos adventistas, inclusive conversando com um amigo esses dias e ele me contando relato de um amigo adventista que diz com toda veemência que todas as outras igrejas estão erradas, somente a igreja adventista é a igreja certa e somente ela vai
somente os crentes que frequentam a Adventista irão serem salvos. Então, esse tipo de exclusivismo foi o que Jonas viveu ali, pensando que Deus era só de Israel. Os outros, não, os outros eram todos perdidos e tinham que permanecer perdidos. Então, nós temos aqui essa narrativa do livro de Jonas que o professor pode explorar, de que quando você institucionaliza a fé, você perde a essência do evangelho. Não pense que a sua denominação é a única denominação que serve a Deus, que as pessoas servem a Deus. Não pense, Cristo nunca desenhou nenhuma placa de igreja. Cristo sempre foi a própria mensagem. Ele sempre reuniu as pessoas e atraiu as pessoas a ele e não a uma denominação. Óbvio que uma instituição é importante. Eu sou absolutamente contra a ideia dos desengrejados. Acho isso improvável, desenvolver uma fé saudável, muito pouco provável que se desenvolva uma fé saudável fora de uma instituição. Mas nós também não podemos ir para o outro extremo e institucionalizar a fé a ponto de nos tornarmos exclusivistas, como foi Jonas, pensando que Deus fazia o bem somente a Israel, aos outros, todos os outros eram inimigos. Jonas é o único profeta do Antigo Testamento cuja profecia não consiste no que disse, mas no que viu e testemunhou. Ele é o próprio autor do livro, né? Nós pouco discorda disso. Alguns chegam a duvidar de sua autoria pelo fato do livro ter sido escrito na terceira pessoa. Alegam que o livro é uma biografia e não uma autobiografia, porém era comum ao escritor hebraico relatar a sua própria história dessa forma. Então, nós não temos nenhuma necessidade de levar em consideração esse questionamento da autoria do livro, haja vista a existir evidências de que essa metodologia, esse formato era muito usado pelos hebreus. É provável que Jonas escolhesse escrever dessa forma como uma espécie de exortação para si mesmo e para a nação de Israel. Sua história precisava ser divulgada, pois havia muita gente de Israel que pensava semelhante a Jonas. Havia muita gente que pensava que eles eram o povo de Deus e o resto era inimigo. Todas as outras nações eram inimigas. Então, nós precisamos entender que nós fomos salvos pela graça. E o fato de termos sido salvos pela graça não nos dá nenhum privilégio a mais do que quem quer que seja. Muito pelo contrário. O fato de termos sido salvos pela graça de Deus, mais e mais deve nos colocar prostrados diante de Deus, agradecidos a Deus pela sua graça, porque nós também não merecemos. As nossas experiências com Deus podem ser poderosas ferramentas de edificação, por isso devem ser compartilhadas com as pessoas, né? Não deve ser transformada em doutrinas, né? As nossas experiências não devem ser transformadas em dogmas, mas devem ser compartilhadas e cada um deve entender de forma pessoal e não de forma coletiva. A historicidade do livro de Jonas. Jonas é o livro profético do Antigo Testamento mais questionado pelos teólogos liberais, né? Infelizmente, o debate em torno desse livro tem obscurecido a sua beleza literária e significação teológica. Não podemos duvidar da historicidade de Jonas. Seu livro foi inspirado por Deus e sua história é verídica, né? O nome de Jonas está vinculado a passagens históricas de 2 Reis. Jonas é tão real e histórico quanto Jeroboão II. A maioria desses questionamentos é em relação aos eventos acontecidos, né? A ele ser lançado no mar, engolido por um peixe, passar tanto tempo dentro de um animal no mar e ainda sair vivo, mas há relatos aí no século XIX, XVIII de pessoas que passaram por essa experiência. Sabemos que a baleia comum não pode engolir um homem adulto, mas o cachalote, por exemplo, pode. Então, não é de se pensar que é apenas uma história de pescador, mas que sim, é uma história real, há sem dúvida nenhuma enormes possibilidades, e eu creio particularmente que o livro de Jonas é histórico e que os relatos ali são reais. O próprio Cristo ratificou sua historicidade ao citá-lo como um profeta.
Se negarmos a historicidade de Jonas, questionaremos a veracidade das palavras de Jesus. Então, se Jesus é realmente Filho de Deus, se o Novo Testamento é a palavra de Deus, então Jonas é sim um livro histórico e o que aconteceu ali é real. Se Jonas fosse uma lenda, Cristo faltou com a verdade ao relatar a conversão dos ninivitas. Jesus confirmou os grandes pilares históricos de Jonas, sua estadia dentro do peixe e a grande conversão dos ninivitas, né? Quanto a ele estar dentro do peixe, eu já falei, né? Há evidências de que um pescador aí, você pode pesquisar isso na internet, você vai encontrar. Há evidência de que outras pessoas passaram por essa experiência. Então, tem aqui o aspecto miraculoso da ação divina, mas é uma possibilidade, sim, e não é uma coisa irreal. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficaria um tempo similar no coração da terra, né? A estadia de Jonas dentro do grande peixe era uma luz lançada à morte de Cristo e ao tempo que ele passaria enterrado naquela sepultura. Existia uma conexão real entre Jonas e Jesus, pois ambos serviam de sinal para as suas gerações, né? Jonas serviu de sinal para a geração dele de que Deus ama quem nós odiamos, de que Deus não é o Deus apenas de Israel, mas ele é Deus de toda a terra, de que nós não podemos fazer acepção de pessoas, de que a salvação também é para os gentios. Assim também Jesus veio com essa mesma proposta. Essa salvação também é para os gentios. O Cristo não é apenas dos judeus, mas é de todo aquele que nele crê. Ele foi o único profeta indicado por Cristo como seu antítipo para representar maior verdade bíblica, a ressurreição de Jesus dos mortos. Segundo ponto, a experiência do profeta, ordem divina. Jonas recebeu uma ordem clara: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. A malícia de Nínive, capital da Síria, era grande. A Síria era uma espécie de Sodoma e Gomorra reerguida naqueles dias. Era o epicentro mundial da violência, tortura, feitiçaria, idolatria, entre outros. O profeta Naum chama Nínive de a cidade sanguinária. Que, aliás, depois nós vamos estudar Naum e nós vamos perceber que enquanto Jonas profetizou a salvação, Naum profetizou a destruição. Provavelmente, Jonas desejaria ardentemente ter profetizado aquilo que Naum profetizou. A deusa Ishatar, da guerra e do sexo, era a principal divindade adorada na Síria. Violência e imoralidade eram as marcas constitutivas daquele povo. Eles tinham o costume de decepar as mãos, orelhas e narizes, vazar os olhos e esfolar vivos seus inimigos. Até crianças eram queimadas vivos. Eles desconheciam a palavra misericórdia, né? Os ninivitas, os assírios, eram conhecidos também pelo método de tortura, o empalamento, né? Que era um dos métodos mais cruéis daquela época. Jonas não desejava que esse povo fosse perdoado, por isso recusou cumprir a missão. Nós já falamos sobre isso. Somos hábeis em condenar pessoas por crimes e atos vis. Todavia, até o criminoso mais cruel, por mais difícil que seja de entendermos, tem direito de experimentar o perdão e o amor de Deus. Deus ama até quem nós detestamos. É difícil nós entendermos isso porque nós somos vaidosos, nós somos orgulhosos. Mas nós precisamos entender que pecado é pecado. Pode haver um crime mais hediondo que o outro, mais grave, mais repugnante que o outro, mas ambos os pecados condenam ao inferno. E todas as pessoas, elas dependem do mesmo Salvador. Independentemente do pecado delas, dependem do mesmo Salvador para ser salvo. Nós temos a mania de achar que Hitler, que Mussolini, que tantos outros que foram grandes homicidas, genocidas da história, e esses homens são menos merecedores da salvação do que nós. Mas pela Bíblia, na verdade, nenhum de nós somos merecedores. A palavra de Deus nos diz aqui: somos salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Ou seja, todos nós estamos na mesma situação
de Hitler em relação à salvação, em relação a Deus, sem nenhum merecimento. Mas Deus pode ser gracioso com qualquer pessoa. A fuga e a tempestade. Jonas tentou fugir da face do Senhor indo para uma direção oposta. Tarsis, uma colônia fenícia de mineração no sudeste da Espanha, era o lugar mais longe que alguma embarcação poderia levá-lo. Ele comprou a passagem e se escondeu dentro do navio, né? Jonas tentou fugir da face do Senhor indo para uma direção oposta. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa que Jonas, tentamos fugir porque nós não queremos nos comprometer com Deus. Todo-Poderoso interferiu enviando ao mar uma tempestade. Enquanto os marinheiros estavam apavorados, Jonas permanecia apático, dormindo no porão do navio. Seu sono era apenas físico. Não era apenas físico, mas também espiritual. Ele estava tão desinteressado em obedecer a Deus que o mar estava revolto e ele estava dormindo. Havia um desinteresse profundo em Jonas, que às vezes também está em muitos de nós. Os marinheiros do navio acreditaram que por detrás da tempestade existia uma causa espiritual e resolveram lançar a sorte para ver a origem do problema. Esta era uma prática muito popular entre as nações no passado. A sorte caiu em Jonas, que foi lançado ao mar. E óbvio que Deus, eu falei lá no início, nós estamos vendo aqui também, estudando o livro de Jonas, a soberania divina. Deus providenciou para que a sorte caísse em Jonas, porque a história do profeta tinha que continuar. Deus tem seus propósitos em nossas vidas. Eu acredito que na sua soberania nós não podemos fugir. O livro de Jonas nos ensina que é melhor obedecer a Deus do que desafiá-lo, porque Deus é soberano. Há muitas pessoas desafiando a Deus com sua rebeldia e obstinação. Mal, essas pessoas sabem que receberão a recompensa. Caminhar na contramão da vontade divina é uma decisão perigosa demais. Desobediência é a rejeição da vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que viver em conformidade com a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina a viver em conformidade com a vontade de Deus, obedecendo sempre a palavra do Senhor. O arrependimento do profeta. Ao ser lançado no mar, Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas. O peixe não foi um dispositivo punitivo da parte de Deus, mas um instrumento do seu livramento. O grande peixe engoliu Jonas não para devorá-lo, mas para protegê-lo. O milagre não estava em Jonas ter sido engolido pelo grande peixe, mas em não ter sido digerido por ele. Através do grande peixe, Deus preservou a vida do profeta, né? Porque Deus chamou Jonas, tinha um propósito na vida dele e um propósito para a vida dos ninivitas, e por isso Deus cuidou para que Jonas chegasse até lá, independente da vontade de Jonas ou não. Nós temos aqui essa polêmica, né, sobre a vontade de Jonas e a vontade de Deus, mas a vontade de Jonas era ir para Tarsis, e a vontade de Deus é que ele fosse para Nínive, e Deus o enviou para Nínive de qualquer forma. Jonas tinha desistido de tudo, mas Deus não tinha desistido dele. Deus não desiste de você até mesmo quando você desiste de si mesmo. O profeta ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. No interior do peixe orou ao Senhor. Pela primeira vez no livro, recobrou a consciência espiritual e se quebrantou diante de Deus. A verdade é que Jonas esperava morrer envolto pelas águas do mar, mas ao acordar vivo nas entranhas do peixe, percebeu o milagre. O professor pode explorar isso aqui que é muito interessante, né? Jonas estava tão obstinado, estava com o coração tão amargurado, tinha tanta mágoa dos ninivitas que ele estava disposto a morrer. Foi preciso um processo para fazer com que ele recobrasse a consciência espiritual e se arrependesse e aceitasse obedecer a Deus. Muitas vezes nós estamos tão envoltos de mágoas, de ódio, de rancor, que nós estamos dispostos a perder tudo, mas não queremos nos arrepender. Às vezes Deus envia determinados processos, enfermidades, provações, para que durante esse processo a gente reflita e se arrependa. Da mesma forma como foi com Jonas, como diz o nosso comentador aqui, o peixe não era
o objetivo de destruição, mas de salvação. Muitas vezes as provas vêm para nos salvar de nós mesmos, das amarguras que nós nos envolvemos. Depois de caminhar nas trilhas da rebeldia e sofrer a disciplina, Jonas encontrou alívio no caminho do arrependimento e da consagração. A oração de Jonas consistia de duas partes: agradecimento pelo livramento e renovação do compromisso profético. É assim, às vezes nós estamos tão obstinados e tão envoltos a mágoas, a rancores, estamos tão envoltos em pecados que Deus nos leva a um processo de sofrimento para que a gente possa recobrar ali a nossa consciência, assim como o filho pródigo, né, que desceu ao nível mais baixo, mas quando ele estava lá, ele parou, pensou, olhou e disse: eu vou voltar, eu preciso voltar, aqui não é o meu lugar. Às vezes o processo é doloroso, mas Deus faz isso para nos salvar. Terceiro tópico, a lição do livro. A pregação de Jonas. O grande peixe vomitou no litoral palestino, provavelmente próximo ao porto de Jope. Jonas foi novamente comissionado por Deus. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, né? Isso aqui é interessante, porque muita gente, às vezes as pessoas pensam assim: Jonas foi lançado no mar, o peixe engoliu ele e cuspiu ele na praia de Nínive. Não tem como, é impossível geograficamente isso acontecer. O mais provável é que o peixe tenha, de fato, vomitado ele próximo a Jope e ele tenha pegado outro navio e ido para Nínive. Ele precisou se dirigir a Nínive realizando uma longa viagem. Chegando lá, a mensagem proclamada por ele foi catastrófica. Pareceu incondicional, pois Jonas não apresentou a possibilidade de salvação. Era uma mensagem de juízo e calamidade, né? É interessante a mensagem que a mensagem é uma mensagem de juízo, mas no coração de Deus havia a possibilidade do arrependimento. Às vezes a gente pensa assim: Deus se arrependeu? Como assim? Deus havia determinado que os ninivitas seriam destruídos. No coração de Deus não estava essa determinação. No coração de Deus estava a pregação de Jonas, o arrependimento do povo e a salvação de Nínive. O profeta anunciou: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A palavra subvertida no original é a mesma utilizada para retratar a destruição de Sodoma e Gomorra, ou seja, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa era a mensagem de Jonas. Não parecia haver possibilidade de arrependimento. A misericórdia pelos ninivitas não ardia em seu coração, embora tivesse sido alvo da misericórdia, se comportou como instrumento de juízo. Muito provavelmente Jonas não tinha consciência do que Deus estava propondo fazer. Talvez Jonas, na sua limitação, estava apenas pensando que Deus mandou lá para pregar, e eu espero que Deus definitivamente não mova no meio daquele povo e que aquele povo não se arrependa. Esse era o desejo de Jonas, mas Jonas não sabia que o projeto de Deus era de salvação. Mas os ninivitas ficaram impactados com a pregação dele. A resposta dos ouvintes foi imediata, né? Muitos pregadores costumam dizer: Jonas foi um pregador relutante, mas ele teve o êxito que todo pregador desejava ter. Ele queria ter o êxito de Naum, né, que profetizou a destruição de Nínive, mas ele teve o êxito que todo pregador desejava ter. Qualquer um de nós desejaria chegar em um lugar e pregar e todo mundo se arrepender e aceitar a Cristo. Isso seria a coisa mais maravilhosa para os nossos ministérios. Mas Jonas não estava feliz com isso. Por quê? Volto a repetir o que eu falei lá no início. Porque Jonas estava institucionalizando a sua fé, restringindo Deus a Jerusalém, a Israel, achando que Deus era um Deus tribal, era um Deus como os outros deuses dos pagãos que operava só naquele território. Mas Jonas não sabia que Deus é o Deus de toda a terra, dono de todo o universo. E nós também precisamos entender isso. Nós precisamos entender que quando nós institucionalizamos demais a nossa fé, nós perdemos a essência do Evangelho. Passamos a nos tornar soberbos, arrogantes e achar que só nós somos salvos, que não há salvação fora da nossa igreja, da nossa comunidade, como se isso fosse possível haver salvação na comunidade. A salvação está em Cristo.
proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco e se humilharam. O arrependimento foi unânime. Segundo o texto de Jonas, até os animais jejuaram. Eles não justificaram seus erros, apenas clamaram pelo perdão divino. O que é muito interessante. O professor precisa abordar isso aqui. O arrependimento sincero é um ato de graça que Deus nos concede, e esta atitude tem o poder de mudar completamente o nosso destino. O arrependimento é uma vida de restauração espiritual. Arrependimento é mudança, né? Muitos teólogos costumam dizer, pastor Augusto Nicodemo costuma dizer que arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda, né? Aquele povo, é óbvio, né, que o arrependimento com choro, lágrima, com manifestação de alguma atitude que mostra arrependimento é ótimo, mas muitas pessoas se arrependem sem choro e mudam de vida definitivamente pela graça de Deus. O arrependimento é fruto da ação divina, não é algo meramente humano. Mas arrependimento é mudança, é metanoia, mudança da forma de pensar, da forma como você vê o pecado. Você olha para aquela prática e diz: isso é abominável. Eu não faço mais isso porque isso é ofensivo. Isso é contrário à vontade de Deus. Isso é arrependimento. Às vezes você chora, às vezes você lamenta, mas depois você continua pecando. Isso chama apenas remorso. O descontamento do profeta. O arrependimento dos ninivitas não agradou a Jonas. Ele ficou ressentido. Era o pregador mais relutante. Apesar de todo o êxito, ele ainda estava triste. No auge da angústia, revelou as causas que o levaram a fugir de sua missão. Ele temia pela misericórdia divina. Enquanto todos nós oramos para que Deus seja misericordioso com o mundo, Jonas queria que Deus fosse absolutamente irredutível, que Deus fosse letal com aquele povo. Mas esse não era o plano de Deus. Por isso que o nosso comentarista colocou que Deus ama quem nós detestamos, quem nós odiamos. Não somos nós quem determinamos quem será salvo. Nossa responsabilidade é pregar. A salvação é obra exclusiva de Deus. Sabia que Deus, em sua piedade, poderia se sensibilizar com o arrependimento dos ninivitas e remover o juízo. O desejo de Deus não é punir imediatamente o pecador, por isso oferece oportunidade para o arrependimento. Deus deseja que todo homem conheça a verdade, chegue ao arrependimento e seja salvo. Por isso nós temos a tão grande responsabilidade de pregar a verdade, porque sem o evangelho ninguém chegará ao arrependimento. Frustrado, Jonas desejou morrer. Saiu da cidade e de longe ficou assistindo desgostosamente o desfecho de Nínive, já prevendo a possibilidade da suspensão do juízo. Neste interim, recebeu a lição da aboboreira, né? Ele ficou lá de longe, quem sabe no alto de um morro, zangado, porque ele pregou de uma ponta a outra na cidade e ninguém falou nada. Quando ele percebeu, ele disse: não, aí o sucesso aqui de Deus vai ser enorme, o fracasso vai ser meu, porque Deus vai salvar esse povo e eu vou ter que ver isso. Deus lhe mostrou que ele tinha compaixão de uma planta que morreu, mas não se compadecia daquele povo que morreria, né? Jonas 4:11. Deus o confrontou e expôs sua incoerência. A misericórdia divina que experimentamos deve também ser compartilhada com todos aqueles que dela carecem. É interessante isso aqui, né? Muito nos falta convicção da misericórdia que recebemos, da graça que fomos inundados. Por isso nós somos tão egoístas, por isso nós somos tão indiferentes com as pessoas. Nos falta consciência do quanto éramos maus e do quanto Deus nos amou e do quão grandioso é a obra que ele fez em nós. Jonas estava dessa forma. Ele não havia percebido o grande favor de Deus para com ele mesmo, para com Jonas mesmo, para com Israel. E por isso ele achava que era mais merecedor do que os ninivitas. Nós às vezes ficamos dessa forma, mas precisamos entender que nós não podemos ficar indiferentes às pessoas, porque da mesma forma que elas são imerecedoras, nós também somos imerecedores da graça de Deus. Deus ama quem você detesta.
A questão principal era que Jonas abominava os ninivitas. Ele desejava no seu íntimo que eles fossem condenados. Precisamos entender que Deus não é um controle remoto ao alcance de nossas mãos que age de acordo com os nossos comandos. Seus planos são perfeitos, sua misericórdia é eterna e seus pensamentos são sempre melhores que os nossos para nós e para todos. Deus é sempre melhor. Jonas agiu como um típico hebreu de sua época. Seu preconceito contra os assírios era resultado de sua visão altamente nacionalista. E Deus precisou trabalhar em sua visão para mudar seu coração. Enquanto Jonas era um nacionalista, muitas pessoas são denominacionalistas, como eu já falei no início. Se apegam tanto à denominação que eles acham impossível a convivência com outras pessoas. Eles acham que suas denominações têm o monopólio de Deus, o monopólio do Evangelho, o monopólio da fé. E não é assim. Deus não está restringido a uma denominação, assim como não estava restringido a Israel. Nem a sua graça, nem o seu amor, nem a sua misericórdia, nem o seu perdão. Deus oferece tudo isso, todas essas bênçãos, a qualquer ser humano na face da terra, porque Ele é Deus. Também possuímos valores e pensamentos contaminados pelo espírito de nossa época. Precisamos que Deus trabalhe em nós, levando-nos à libertação. Somos apressados em julgar o próximo e temos dificuldade de liberar o perdão, inclusive a quem amamos. Isso é muito verdadeiro. Sobre essa questão de liberar perdão, eu acredito que o professor deve explorar isso. É sempre importante. Lembrando daquela frase que é muito conhecida, Quem odeia, quem guarda mágoa, é como aquele que bebe veneno e espera que o outro morra. Mas na verdade é você quem está se envenenando. Sem perdão, meu amigo, você não chegará a lugar algum. Imagine então a dificuldade que temos de perdoar a quem reprovamos. Não somos tão diferentes de Jonas. Precisamos da misericórdia divina sobre as nossas vidas. Nossa conclusão. O livro terminou apresentando o imensurável amor de Deus pelas pessoas independente da nacionalidade. Nenhum livro do Antigo Testamento ensinou de maneira tão visível e categórica a misericórdia divina a outras nações, Como eu já disse, Jonas nos mostra que Deus é Deus de toda a terra, que a salvação também é para os gentios, que ela não estava restringida a Israel. Jonas aprendeu a lição? Acreditamos que sim. O ato de registrar a história, apresentando suas grosserias pessoais paralelamente à perfeição divina, indica o desejo de exortar com seus patriotas para que não cometesse os mesmos erros praticados por ele. E óbvio, fica também a lição para nós. Fica a lição para nós que Deus de fato ama quem nós detestamos. Deus não é o Deus da nossa denominação. Nós não apenas da nossa denominação. Nós não podemos institucionalizar a nossa fé, porque senão nós nos tornaremos segregadores, nós nos tornaremos exclusivistas, nós nos tornaremos seitas. Não, Jesus não é apenas de uma denominação, assim como não era apenas de um povo. Ele é Senhor de todo o universo. Então é isso aí, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.